Bom dia, que a paz de Deus, o amor em Deus, a esperança, a dignidade de Deus esteja com nossos queridos irmãos e as nossas ovelhas queridas nesta manhã, que você possa ter uma manhã de paz e de tranquilidade na sua vida, no seu emprego, na sua saúde, na sua família. Eu profetizo em nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Hoje a nossa palavra profética da fé, a nossa palavra profética de transformação, falando com Deus Pai, nós vamos meditar em 1 Coríntios 10, 7 em diante. Então 1 Coríntios 10, 7 em diante. Amém? Vamos lá. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fique murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Amém? Até aqui, Deus seja eternamente louvado. Então aqui alguns conselhos, né? Alguns conselhos que Paulo, né? Que é Paulo dá aos Coríntios. Paulo dá aos Coríntios alguns conselhos sobre a idolatria. Então, conselhos contra a idolatria. O povo de Moisés, né? O povo de Israel saiu do Egito e Moisés conduziu-os no deserto. E tinha as leis mosaicas, as leis de Moisés. E dentro dessas leis havia a lei que falava da idolatria. O que é idolatria? Hoje, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Idolatria é quando você idolatra algo, algum objeto, você idolatra algum sentimento, você idolatra uma pessoa, você coloca essa pessoa em primeiro lugar na sua vida. Então, tudo que você faz praticamente em função desse objeto, em função desta pessoa, em função desse sentimento. Então, um exemplo muito corriqueiro, muito comum, né? Principalmente nos dias de hoje, em razão da violência, é quando você idolatra a pessoa amada, então você idolatra algum artista da televisão, você idolatra algum ator, alguma atriz. Então você não consegue nem viver no seu dia a dia, você nem consegue viver a sua vida em função dessa idolatria. Aqui então, Paulo se referindo a Moisés, né? O povo era idólatra, então ele está combatendo a idolatria e diz: não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E também uma outra sentimento muito prejudicial à nossa vida, à nossa salvação eterna, à nossa vida eterna com Deus, é a imoralidade. Imoralidade. O que é imoralidade? O próprio nome já fala. Imoralidade é aquilo que é contra a moral, aquilo que é contra o que é correto, o que é moral. Moral é aquela coisa correta, aquela coisa idônea que nós devemos seguir, aqueles princípios idôneos que nós devemos seguir. Então não podemos praticar a imoralidade. Só que o povo praticou a imoralidade, só num dia morreram 23.000 pessoas em razão da imoralidade, que eles foram contra a moral, contra o direito, contra a ordem mosaica. Amém? Então, muito cuidado com a idolatria, a imoralidade. Um outro sentimento, um dos piores sentimentos que tem é a murmuração. Murmuração é muito pior do que reclamar. Sabe que as pessoas que reclamam, quando essa reclamação se torna cotidiana todos os dias,
ela se torna uma murmuração. E a murmuração traz coisas más na sua vida, traz sentimentos do mal, traz sentimentos das trevas para a sua vida, para o seu desenvolvimento como pessoa física, como pessoa espiritual. Então não murmure. Olha o que diz aqui no final, no versículo 10, ó. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, foram destruídos pelo mal, em razão da murmuração. Então diga sempre palavras positivas. Mesmo se você está passando por situações difíceis, situações complicadíssimas, que você não vê nem saída, não murmure. Saiba enfrentar, enfrente cara a cara, peça a proteção de Deus, força a Deus, haja sua fé, enfrente as adversidades da sua vida. Amém? Essa é a palavra profética da manhã. Creia, receba e tome posse. Quem ainda não me conhece, meu nome é Evangelista Misael. Eu criei o canal Ponto da Fé, um canal que fala sobre fé, fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? E não se esqueça, hein? Você é filho de Deus e Deus te ama. E até o próximo vídeo.